Obrigada por me receberem em sua casa, uma gracinha, com um coração alegre e grato de estar aqui para falar do Evangelho e do Consolador prometido. Agradeço a André e a Temis o convite, que são amigos queridos do movimento espírita. Eu faço parte do Ponto de Luz, um centro espírita em Nova York, mas sou espírita. Na verdade, eu me tornei espírita nos Estados Unidos há 22 anos e estudo o espiritismo, o evangelho, à luz do espiritismo há todos esses anos. As minhas dedicações muito também são com a evangelização. Então, eu sou uma evangelizadora que faz um trabalho constante. Bem, o tema proposto é tempo de renovação. Nós acabamos de passar pelo Ano Novo, né? A virada do Ano Novo, é uma nova década e eu tenho certeza que, como brasileiros ou como pessoas que querem entrar numa nova década, no dia 31 de janeiro, à meia-noite, cada um de vocês tiveram planos na cabeça, né? Coisas que vocês querem almejar esse ano, não é verdade? A gente faz uma lista. No Brasil, então, na minha casa, a gente comeu lentilha, né? Lentilha traz prosperidade. Nós temos essas determinadas ideias de como fazer tradições, trazer prosperidade, amor, tranquilidade em nossas vidas. E eu tenho certeza que vocês já começaram o ano com algum projeto. Muitos já começaram o ano com o projeto da dieta, não é verdade? O dia oficial da dieta, né, é o dia 1º de janeiro, tenho certeza. E tenho certeza que muitos já chegaram no dia 4 e falaram, caramba, já fiz tudo errado, vou esquecer essa dieta. Não é? Por quê? Porque a gente tem uma noção de que a renovação, a gente cria um ponto de partida e ela tem que ter um ponto de chegada. Não é verdade? Só que os estudos nos mostram, e Jesus também veio trazer a ideia da renovação sendo uma transformação, uma troca de paradigma, de olhar para as situações, e com isso vem um processo. Por exemplo, como é que você move um navio de guerra? Um navio de guerra é enorme, não é? Vai ser assim, o capitão vai falar, agora você volta, dá uma direita aí. E virou? Não. Como é que vai fazendo? Vai fazendo o quê? Devagar. É um processo. Então, os hábitos da gente também são processos. São escolhas. Primeiro é a vontade, depois nós escolhemos o que vamos fazer, e aquela escolha tem que ser uma constante na nossa vida para se transformar num destino, numa verdade. Então, eu coloquei essa figura aí, que é da borboleta, né? E como é que se fala? A lagarta, né? Eu ia falar caterpillar, já estou meio acostumada. A lagarta ali e a borboleta. E a borboleta fala assim, se você não se transformar, nunca vai voar. E essa transformação tem uma ideia de você tem que se entregar. Né? Em inglês a gente fala surrender. Se entregue a essa transformação. E o trabalho justamente é entender como é que nós fazemos essa entrega, que roteiro é esse, e o que nós, na verdade, fazendo essa entrega, passaremos por ela. Né? Joana de Ângeles fala de tempo e renovação. A primeira característica daquele que se propõe à renovação é a irrestrita confiança em Deus.
que se exterioriza em forma de tranquilidade em relação a todos os acontecimentos existenciais, entregue à diretriz superior e feliz pela oportunidade de elevação espiritual. Quando nós reencarnamos, nós criamos um projeto de renovação espiritual. Foi um projeto arquitetado por nós e pelos nossos mentores, pela nossa família espiritual, correto? É assim que nós aprendemos no Espiritismo. Não houve acaso no seu renascimento. Então, essa foi uma proposta que fizemos ao reencarnar com a nossa família, que seria a melhor família para que o nosso projeto tivesse um sucesso, verdade? Mas o que acontece? Nós criamos uma expectativa de tal modo espiritual, de perfeição, que vamos perdendo a nossa tranquilidade em relação ao processo. Passamos a ser os algozes de nós mesmos, correto? E é esse o processo que a gente vai começar a olhar o roteiro que Jesus veio nos trazer com mais gentileza e amor, auto-amor. O projeto de Jesus não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Não é esse o projeto? Aqui estão todas as leis que Jesus falou. Amar ao próximo como a si mesmo é, primeiramente, aprender a se amar. E se eu sou muito duro com o meu processo, eu vou ser muito duro com o meu próximo. Exigir perfeição, exigir um momento que a pessoa devia estar lá, que eu mesmo não estou. E que exijo de mim. Verdade, gente? Verdade? E é esse, eu acho, que nós... quando Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos conhecemos essa frase de Jesus, não é? Só que a verdade, ela tem 3 níveis. A verdade de você conhecer ela, tá aqui, olha. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu posso ler isso e entender isso, certo? Oh, devagar. Desculpa. Deve estar saindo daqui e saindo do foco lá. Eu sou muito animada, gente. Então, existe a verdade. Nós vamos até passar aqui na frente, que essa imagem bonita de Jesus, né? Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós pegamos isso como tudo o que Jesus nos falou e tudo o que Jesus viveu, como ele se comportou, que nós temos a noção, serve como exemplo e roteiro de nossas vidas, né? Então, a verdade, quando Jesus vem fazer as suas máximas, nós entendemos, mas só o entendimento da palavra é suficiente? Não. Por isso que estamos há 2000 anos ainda tentando entender que profundidade é essa nas máximas de Jesus. Porque o segundo nível é conhecer a verdade, sentir a verdade com os nossos corações, com o nosso ser, e aí viver a verdade. É quando nós nos tornamos as cartas vivas de Jesus. Não precisa estar escrito, tem que estar vivenciado. Jesus falava, vocês serão conhecidos pelo muito que se amarem. Então, vocês se amam e, esses são os seguidores de Jesus. Esse aí é um seguidor de Jesus. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem Jesus trocar um paradigma importantíssimo, porque nós podemos achar que Jesus já veio e já trocou esse paradigma.
mas nós ainda carregamos a ideia de que seguir Jesus ou ser cristão demanda uma certa exteriorização da minha fé, da minha verdade. Exemplo, quando Jesus vem para o povo fariseu, o povo judeu, ele vivia de uma exterioridade em comunhão a Deus. Por quê? Eles quebraram uma aliança com Adão e Eva, foram expulsos do paraíso, a ideia, né, da história. E depois disso, toda a vida dos judeus, dos hebreus, era retornar a ter uma comunhão com Deus, correto? Então, eles achavam que essa comunhão com Deus teria que ser feita a nível exterior. Então, eles tinham os templos, que você, quando fosse aos templos, você estaria ligado a Deus. Você teria que fazer, como é que se fala, uma prática exterior para dizer a Deus que você era um fiel. Então, tinha matança de animais, né? Toda aquela exteriorização para mostrar que você era puro. Existia uma série de regras, como existe ainda hoje, para que você possa seguir e mostrar o quão fiel e puro você é com Deus. E aí vem Jesus e fala, tudo isso serviu para um ponto. Da agora em diante, o paradigma é outro. Eu venho propor, como dizia Paulo, que Jesus era o novo Adão. Então, era um novo modelo de homem. Porque o primeiro modelo de homem, Adão, ele serviu até um ponto. E agora precisamos de um outro modelo de homem, de humanidade, que está na figura de Jesus. E esse novo modelo, Jesus propõe que o reino de Deus, o reino dos céus, ele não está fora, mas ele está dentro. Ele veio transformar, edificar o coração das pessoas. E aí que é a nossa mudança de paradigma. Estar no centro espírita é maravilhoso, porque estamos aqui comungando com as mesmas ideias e as mesmas energias. Mas o centro espírita, essa união, essa reunião, ela tem que acompanhar a todos nós 24 horas por dia. Entenderam? Não é aqui que eu estou com Deus. Eu sempre estou com Deus. Na Gênese, no capítulo 4, acho que é 4, a providência divina, Kardec faz uma comparação falando como é que Deus sabe. Não tem no Evangelho diz que não tem um fio de cabelo da nossa cabeça que caia que Deus não saiba, não é verdade? E como é que Deus sabe de tudo da gente? Será que ele ia se importar com os nossos desejos, os nossos problemas? E aí os espíritos vêm nos explicar, e Kardec coloca na Gênese, que Deus é esse fluido que está em todos os lugares, o fluido cósmico universal, que está em todos os lugares, e que nós somos como peixes mergulhados no oceano, e esse oceano seria Deus. Então Deus está conosco, correto? Deus está em cima? Deus está embaixo? Deus está do lado? Onde está Deus? Em todos os lugares. Onde está o reino dos céus? Em todos os lugares. Deus já está conosco. Quem é que não está com Deus? A gente. Então, a relação com Deus, ele já tem relação conosco. Mas nós é que não temos ainda a relação com Deus. Então, Jesus veio justamente mudar esse paradigma. O homem foi criado e chamado para ter comunhão com o Pai, está em João. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio trazer esse roteiro, esse caminho, para voltarmos a ter comunhão com Deus. E é esse o nosso projeto de renovação espiritual, porque é essa renovação que nós estamos falando. Né?
O resto vem por acréscimo. Quando conseguirmos ter esta paz e felicidade interior, você acha que a gente vai comer demais? Não, porque estaremos equilibrados, não teremos mais carências. As nossas escolhas serão guiadas dentro desse parâmetro. Que a vida, na verdade, é um amontoado de escolhas, gente. Como nós vamos responder a determinados estímulos de fora. É isso. E o roteiro para nós respondermos aos estímulos de fora, como cristãos e como espíritas, tem que ser o Evangelho de Jesus. Na Vinha de Luz 174, Emmanuel deixa claro qual é a plataforma do Mestre. Porque por muitos anos, os seguidores de Jesus acreditaram que nós teríamos que impor o cristianismo, o evangelho, como regra e lei para todos. Jesus não veio transformar as sociedades. Ele não veio transformar o movimento político. Ele não veio transformar a economia. Ele veio transformar o homem. Porque sociedade, na verdade, gente, é ilusão. Não existe sociedade. Existe o indivíduo. O indivíduo muda, a sociedade muda. Por isso que as questões, quando as leis são impostas de fora, sem o indivíduo estar pronto, ela não funciona. Vai sempre ter uma rebeldia para quebrar aquela lei. Então, uma sociedade que está em harmonia é porque as leis foram criadas porque o indivíduo já se modificou, percebem? Então, no Vinha de Luz, ele fala assim: ele salvará seu povo dos pecados deles. Novamente, a ideia de pecado é erro. A palavra pecado, no original grego, diz assim: errou o alvo. Não tem a ideia judaica cristã de erro como uma coisa negativa e de culpa. Apenas você se desviou de um roteiro, de um caminho traçado, né? Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido ainda não sabemos, porque o soldado, o mínimo, são defesos os planos do general. Escutem aqui, gente, olha aqui. A boa nova, todavia, quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres, ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anuncia-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos pecados, salvar-nos de nós mesmos, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Consciencial, tá vendo? É a nossa própria consciência que nos guia. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico, Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo para que o homem limpo consiga pacificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. É possível encontrar a vida nova neste planeta, gente? Sim? Vocês acham?
Mesmo com as guerras lá fora, com os problemas, é possível encontrar a paz interior? Depende de cada forma. Sim. É essa a proposta de Jesus. Jesus não veio, por isso que Jesus não veio edificar um templo de pedra. Ele veio edificar o reino dos céus, o reino de Deus em nossos corações, modificando o homem, trazendo um roteiro para que ele não se desviasse mais ao caminho de comunhão com Deus, que só vem através da máxima de Jesus, que é o amor. Mas não conhecendo o amor apenas, mas vivenciando o amor em todo o nosso âmago. Agora, vocês acham que Jesus entendeu que a gente ia, num pulo, fazer essa modificação? Não. Isso é um processo. E a gente tem que entender esse processo, senão, gente, sabe o que acontece? Vamos nos tornar hipócritas. Fingir alguma coisa que não somos. Achar que vir aqui ao centro espírita, aí vai estar todo mundo carinha de anjo, iluminado, toma um passe, aí sai daqui e diz assim, agora, hoje é domingo, né? Segunda-feira eu vou andar em caminhos retos. Aí chega 7 horas da manhã, andando de carro, alguém dá uma fechada e você já xinga, e você não sei o quê. Aí você fala, eu sou um idiota, eu sou um pecador, É isso a proposta de Jesus? Não, a proposta de Jesus é conhecer-nos a nós mesmos. Essa é o último requisito no Livro dos Espíritos. Vocês já perceberam que o primeiro pergunta no Livro dos Espíritos é o que é Deus? É Deus. E o último é sobre conhecimento de si mesmo. Nós só vamos conhecer a Deus quando conhecermos a nós mesmos. O resto é o caminho, mas esses são os... E conhecimento de si mesmo, o primeiro tem que ser de que cada um de nós é um espírito imortal, que vivemos milhares de reencarnações, que vamos ainda viver milhares de reencarnações, mas que não morremos, que o nosso processo é eterno. Não é? Vou falar uma coisa para vocês que pode chocar vocês. Todo mundo gostaria de saber o que eu fui na última reencarnação, né? Tem uma curiosidade, né? Muito perfeito. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Essa reencarnação agora é a sua melhor reencarnação. Vocês compreendem isso? É a melhor reencarnação de vocês. Então não queiram saber o que vocês foram. Façam apenas uma pergunta. Observem quem vocês são hoje e vocês saberão o que vocês foram ontem. Né? É só um processo. Então essa é uma escada. A natureza não dá saltos. Ela tem uma progressão. Eu estou batendo a tecla nisso porque a gente tem que ter o auto-amor percebendo que é tudo um processo. Um hábito, uma virtude, para ela se tornar realmente uma verdade, ela vai precisar que você repita aquela virtude muitas e muitas e muitas vezes, certo? Hoje eu estava vindo para cá conversando com a minha mãe sobre isso, que a gente tem um livro que saiu há pouco tempo sobre quando você faz um erro, você não conserta aquele erro com um acerto. Você tem... um estudo realmente de data, né? De dados. Você precisa fazer aquela mesma coisa várias vezes para se tornar realidade na sua vida. Exemplo, eu sou uma pessoa que não sou pontual, por exemplo. Então, eu chego sempre atrasado no meu trabalho. Eu falei, não, agora eu vou chegar na hora. E aí, no dia seguinte, eu chego na hora. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa pontual? Não. Eu vou precisar fazer aquele mesmo movimento muitas e muitas vezes, até para que ela seja uma verdade dentro de mim.
Então, a verdade de Jesus só vai nos libertar quando nós começarmos a viver a fraternidade, o perdão, né? O amor ao próximo, a benevolência. Quando tudo isso realmente for uma constante na nossa vida. E não precisa ser 24 horas, porque nós não somos perfeitos e estamos ainda no nível. Mas você tem que perceber, durante o seu dia, 24 horas, aonde você está vibrando. Você está vibrando mais no ódio ou no amor, na tristeza ou na alegria? E aí você percebe aonde você está. Então, essa é a nossa meta. Então, a nossa meta, a perfeição, é a felicidade, é o reino dos céus em nós, sermos as cartas vivas do Evangelho, né? Então, tem um processo. Eu vou só ler uma parte. Esse é o último capítulo da Gênese, que fala do novo mundo, do mundo de regeneração. Então, o mundo de regeneração, no início, fala assim: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Correto? Correto. Né? Para que o mundo seja um mundo bom, os indivíduos têm que ser bons indivíduos. Então, ele vai dizendo que essa nova geração que está chegando, que é uma emigração, ó, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam. A dos que praticam mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, as quais, já sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculos ao progresso. Então, está tendo já, essa é a nova era, essa imigração de espíritos. Porque nós temos que entender, na época de Jesus, havia 7 bilhões de espíritos encarnados, como temos hoje? Não. Vocês sabem quantos espíritos encarnados na época de Jesus, aproximadamente? 180 milhões. Não é a população brasileira, não é isso? 180 milhões? Era isso. E de onde veio esses 7 bilhões de espíritos? A gente fala assim, os extraterrestres, na verdade, é tudo extraterrestre aqui, gente. Quem disse que nós estávamos com Jesus aqui? Provavelmente não. Provavelmente são espíritos que estão vindo de outros, porque essas imigrações sempre aconteceram. Espíritos que vêm, ficam e depois vão. O universo todo é a casa do Pai, não é? Mas nesse momento em que a Terra está passando de um nível de provas e expiações para regeneração, é necessário que venham espíritos mais adiantados para que nos impulsionem ao bem. E eles vêm para trazer o exemplo, não é a palavra, gente, não é o político lá dizendo o que você tem que fazer. Porque a palavra até pode mudar o teu pensamento, mas é o exemplo das pessoas que modificam, não é verdade? Vou contar uma anedota, uma coisinha que aconteceu outro dia. Eu, minha mãe e uma amiga fomos ao cinema. Aí a minha mãe tem uma mania, que é uma boa mania, tá? Ela lava a mão e depois ela, com o papelzinho que ela enxuga a mão, ela vai e enxuga em volta. Porque é horrível quando a gente vai lavar a mão e nossa roupa pega no molhado. Já aconteceram com vocês? Pega no molhado, você fica molhada. Então, o que ela faz? Ela está pensando no próximo, né? Pega o papelzinho, enxuga e depois joga fora. Aí a minha amiga viu e falou assim, isso é uma boa ideia. Eu também vou fazer. Aí ela tinha uma americana que não entendeu absolutamente nada do português que a gente estava falando, né? Olha aí, ela não foi a palavra. Você sabe o que ela fez? A mesma coisa.
Aí eu saí de lá e falei, mãe, tá vendo? É o exemplo. Ela percebeu que a gente estava deixando um banheirinho limpinho para o próximo. Ela foi lá também. Aí eu falei, mãe, o evangelho foi feito nesse banheiro. Não é? O bom exemplo. Então, nós não sabemos quem está de olho no que nós estamos fazendo. Vamos propagar o bem, não o mal que existe em nós. Né? Um gesto de cuidado com o outro. Isso já é o evangelho. Né? Então, vamos seguindo. Essa é uma passagem, rapidamente, eu botei o texto inteiro, mas é muito grande. Vocês já leram o Boa Nova? Quem já leu aqui o Boa Nova, levanta a mão. Então, olha, vou falar que é para os espíritas. É um livro que eu leio esse livro uma vez por ano. Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, ele teve acesso aos arquivos no mundo espiritual para escrever esse livro. E aí eu fico imaginando que arquivo foi esse. Porque completamente devem ter colocado ele naquele ambiente. Ele descreve as conversas que Jesus teve com os apóstolos. Porque Jesus, ele falava para a multidão, não é verdade? Em forma de parábolas, de máximas, mas para os seus apóstolos, ele contava tintim por tintim. Por quê? Ele já estava preparando um grupo para que continuasse o seu trabalho. Então, é maravilhoso o livro Boa Nova, porque ele pegou determinadas passagens de Jesus com seus apóstolos. E os 12 apóstolos são os arquétipos de todos nós. Nós temos um pouquinho de cada um deles. Nós temos um pouquinho da descrença de Tomé e temos um pouquinho da personalidade de Bartolomeu. Vocês sabem quem era Bartolomeu? Ele descreve, Bartolomeu era aquele espírito triste, vamos dizer, meio deprimido, depressivo, com as suas realidades. Então, ele estava sempre se fazendo um pouco de vítima, como se a realidade, eu tenho o direito de estar triste, porque isso aconteceu comigo. Jesus, você não acha que eu tenho o direito de estar triste? Porque, no caso dele, tinha várias questões, e a gente vai falar, Bartolomeu era um dos apóstolos mais fervorosos e fiéis a Jesus. Ele era tão fiel, ele era um dos pescadores que não vivia em Cafarnaum, ele vem de Dalmanuta. Então, ele viajava para se encontrar com Jesus. A família dele, o pai, os irmãos, eram muito fiéis à lei mosaica. E quando ele começa a seguir Jesus, eles começam a tratar ele muito mal. Então, ele chegava em casa, o pai, os irmãos falavam impropérios para ele, diziam que ele era um traidor da lei. Né? E ele passava o dia, quando ele estava trabalhando, estava pescando e vendendo a sua pesca, no tempo livre dele, ele estava sempre com Jesus. Então, para a família, ele era um vagabundo, que não estava utilizando o seu tempo para ir para o templo, né? Mas estava com Jesus. Então, ele vivia muito essas dores familiares, né? Não aceitavam a nova perspectiva dele. Ele também tinha perdido a mãe, que era uma pessoa muito ligada a ele. E ele era um espírito que achava que as pessoas tinham que agir de forma correta. E ele sempre falava dos mercadores de Dalmanuta que queriam serem desleais com ele. Então, ele sempre tinha... Eu tenho certeza que vocês não conhecem ninguém assim, que está sempre reclamando da sua realidade. Né? E a reclamação
sempre fala, mas eu tenho razão de reclamar, eu tenho razão de ser triste, eu perdi minha mãe, eu tenho razão de ser triste. Então, ele sempre tinha essa característica. Então, a característica de Bartolomeu é uma característica muito nossa também, de estarmos reclamando da nossa realidade e trazer uma tristeza para a nossa vida, né? Ou muitos espíritas falam, né? Eu estou pagando o meu karma, que é uma outra visão errônea. Jesus trouxe a boa nova e Deus não é banqueiro. Não tem esse negócio, a gente tem que pagar nada, não. A gente está aqui para aprender. Jesus é o nosso mestre. O pai que ele veio trazer não era um pai vingativo, era um pai amoroso que nos dá oportunidades todos os dias. Não é verdade? Todo mundo acordou hoje? Hoje é um novo dia. É um novo dia de oportunidades, né? Nós gostamos de falar muito, pelo menos eu vejo muito isso, que espírita não tem problema. Vocês têm problema? Vocês têm problema? Quem tem problema aqui, gente? Não tem, não. Então, vou te falar. De hoje em diante, nós vamos mudar o paradigma. Nós não temos problemas. Nós temos oportunidades. Oportunidade de sermos pacientes. Oportunidade de sermos bons. Oportunidade de sermos indulgentes. Verdade? Um outro olhar para a vida, gente. A proposta de renovação que o Espiritismo vem trazer e o Cristo vem trazer é uma outra visão. Nós temos que nos entregar a ela, se queremos realmente sermos o homem novo. A vida começa a ter um outro patamar. E é isso que Jesus vai falar com Bartolomeu. Porque ele tinha, na verdade, ele está errado de ficar reclamando, nada acontecia do jeito que ele queria. Mas Jesus fala assim, a nossa doutrina, Bartolomeu, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Não é verdade? Fazes bem conservando a tua esperança em fase de novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo com essa certeza confortadora? Olha que ele fala, esse capítulo se chama O Bom Ânimo. Jesus está falando que é preciso ter bom ânimo para ter a renovação espiritual. Bom ânimo é quase sinônimo de alegria. Alegria, gente. Espírita triste não entendeu absolutamente nada. E eu não estou falando uma alegria histérica, uma alegria de perceber que esse momento é importante e que nós não temos problemas, né? Nós temos oportunidades todo dia de crescer. Então, essa é a alegria. A alegria de ter a possibilidade de fazer. O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Novamente, Jesus vem dizer claramente, eu não vim transformar a sociedade, eu vim transformar o indivíduo. A sociedade é um efeito dela. No entanto, venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Então, os seguidores de Jesus não eram tristonhos, eram aqueles que tinham certeza que Deus está conosco e que tudo que eu passo é para o meu crescimento. Tudo é para o bem, nada é para o mal. Percebem?
Mesmo as coisas que acontecem contigo é para fortalecer o seu espírito. Mas leva tempo, né, gente? É processo, novamente. Por isso que temos que ser kind, né? Gentis até conosco nesse processo. A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. Estar na carne é o nosso trabalho. Como diz um amigo meu, que eu adoro, depois que ele falou isso, eu nunca esqueci. Ele disse, Vanessa, o nosso corpo é um macacão de trabalho. Sabe o macacão? Quando acabou o trabalho, o que você faz com ele? Tira o macacão. Aí agora eu tenho outro trabalho, vou botar um outro macacão. Então é essa noção que a gente tem que ter da vida. Um desprendimento nesse sentido, né? A luta comum é a caminhada de cada dia, os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pousos de repouso, mas ouve-me bem. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que seemos as suas bênçãos sacrossantas. Jesus está dizendo, todo momento da nossa vida é oportunidade para refletirmos Deus nesse mundo. Porque toda vez que você age na virtude que já existe em você, você está refletindo Deus. Não somos filhos de Deus? A herança de Deus está conosco. Eu estou com minha filhinha aqui. Se vocês olharem ela, a gente até se parece, não é? A gente se parece fisicamente, não é verdade? Então você vai olhar a Bela e vai assim, aquela menina deve ser a filha da Vanessa, não é? Vocês reconhecem ela porque ela se assemelha a mim, né? Cristo veio trazer justamente esse roteiro para que nós possamos nos assemelhar à divindade através das nossas ações, dos nossos pensamentos, e aí vai falar, aquele é um filho de Deus. Aquela pessoa é um seguidor do Cristo. Pela semelhança do nosso pensamento, da nossa emoção, da nossa ação, nós nos assemelhamos à divindade. Compreenderam isso? Então, a máxima de Deus do amor é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é? Esse é o roteiro de Jesus, basicamente. A gente não precisa ser um seguidor de Jesus para dizer que estamos com a divindade. Eu não preciso do título, porque uma pessoa ética e boa, ela já aprendeu isso. Ela não precisa de um roteiro, ela já é ética e já é boa. Ela já ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tendo essa máxima, como entender o amor como espíritas e como seguidores de Jesus? Então, o amor que a gente tem para o outro tem que ser um amor primeiro para conosco, não é? Como é que Deus fala conosco? Deus fala conosco quando a gente está em oração? Também. Deus fala conosco no nosso dia a dia? Também. Como é que Deus fala conosco no nosso dia a dia? Vocês ficam esperando uma voz falar com você? Como é que a gente vê Deus falando conosco? Através das circunstâncias da vida. Através do próximo que está conosco e que nos dá, às vezes, uma oportunidade de nós nos unirmos com Deus. Através das circunstâncias. Que aí Deus está falando, olha, Vanessa, isso está acontecendo porque você vai ter que mudar o seu paradigma. Você vai ter que mudar o teu jeito de ser. Né? Uma doença é Deus falando conosco. Alguma coisa você está fazendo que não está dando certo. Seu corpo está reagindo. Não é?
Então, é Deus falando conosco. O Espírito é a vivência do amor. Então, tem 3 níveis que nós podemos nos colocar. E muitas vezes passamos o dia indo para um lado, para o outro, indo para o meio, né? É um processo. O importante é a gente entender esse processo e perceber onde nós estamos na maior parte do nosso dia e para onde nós queremos estar. Então, tem a passividade, a proatividade e a reatividade. E Jesus era proativo. Jesus, quando ia fazer, chegava uma pessoa na frente dele que queria ser curado, o que ele falava? O que queres de mim? Não era isso? Você acha que Jesus, hoje em dia os computadores, eu disse que o computador de Jesus era assim, ele já viu todas as suas reencarnações, ele sabia o que você estava pensando, ele sabia tudo. Jesus olhava a pessoa, via o espírito imortal e entendia tudo. Todos os conflitos existenciais, tudo que aquela pessoa queria. Mas era preciso que a pessoa usasse a sua vontade. Porque Deus nos deu um instrumento precioso que é o livre-arbítrio. E quem estuda a parábola do filho pródigo sabe que Deus não dá o quinhão para o filho que quer ir embora. Vai, meu filho, aqui, vai. Eu não vou. Não dá, não faz isso. Ele está dando o livre-arbítrio, vai. E quando a pessoa volta, ele tem que voltar pela sua vontade, não é? O filho pródigo, quando está lá comendo com os porcos, ele fala, meu Deus, na casa do meu pai há servos que comem melhor do que eu. Me levantarei, que ele fala assim, eu vou me levantar, quer dizer, ele tem que ter a vontade e a ação. E ele vai, ele não liga para o pai, pai, me manda aqui um carro para me pegar, porque agora eu realmente vejo. Não, ele faz o trabalho, o caminho de volta, né? Então, Jesus era proativo, ele sempre perguntava, o que queres de mim? Era preciso a vontade, né? Então, como é essa vivência do amor, né? O amor conosco. Quando ela é imatura, egóica, o indivíduo deseja algo ou alguém para resolver o seu problema, quer soluções mágicas ou miraculosas. Ele acomoda-se. É o tipo de pessoa assim, eu vou ser feliz quando encontrar o homem ou a mulher da minha vida. Eu vou ser feliz quando eu conseguir aquele trabalho. Eu vou ser feliz quando tem uma condicional para a sua felicidade. Percebe? Essa é a passividade. E muitas vezes só fica no desejo e não na ação. A proatividade já é madura com competência essencial. Atitude de aceitação e serenidade frente a um problema, ele medita. Por que estou nessa situação? O que este problema quer me dizer? Como posso agir para me libertar? É assim que um indivíduo maturo, que sabe do seu processo individual, neste momento, nessa reencarnação, faz esses questionamentos todo dia em relação à sua realidade. Por que esse problema fica se repetindo na minha vida? O que Deus está querendo que eu aprenda com essas situações? Né? Porque, às vezes, um indivíduo vem e nos maltrata. Aí ele vai embora. Daqui a pouco volta um e te maltrata de novo. Aí volta um e te maltrata de novo. Tem uma pattern, né? Tem uma sequência nisso. O que isso? Eu que talvez tenha que agir de forma diferente. E a reatividade? Ela é imatura, egóica, revolta-se, desespera-se com os problemas, quer acabar com os problemas, rebelando-se contra os mesmos. Então ele reage. Então, o que Jesus nos propõe, quando ele fala amar o inimigo, ele está sendo reativo, ele está sendo passivo ou ele está sendo proativo? Por quê? Porque ele sabe que se você não aprender a amar aquele que te incomoda, você não entra em comunhão com Deus. Então ele propõe um novo
um novo pensamento. Ali ele não está dizendo você tem que amar o seu inimigo da forma que você ama uma pessoa querida. Jesus está dizendo, você não entre em conflito, não guarde mágoa em seu coração. Trabalhe para a resolução e não para o problema. Né? Era um outro patamar. Agora, para isso, é preciso ter o que Jesus fala ali, coragem e bom ânimo para o combate. O combate é a troca da nossa visão antiga, do velho homem para o novo homem. Então, é assim, olha, a gente tem 5 minutos, eu sou um pouco prolixa, eu falo que essa é uma questão que eu tenho que trabalhar, eu gosto de falar, então eu acabo fazendo 20, 30 slides, eu nunca termino, mas essa é a parte que eu vou terminar, né? Então, olha aqui, um outro paradigma é que Jesus veio trazer a correção quando ele fala assim, quando ele curava alguém, que a gente tem que ver que é um simbolismo, tá, gente? Não é só curar o corpo, é curar a alma, é curar o caminho, é dar outro paradigma. Jesus, quando ele realmente entra na nossa vida e transforma a nossa vida, a gente se entrega a esse caminho. E o caminho, Jesus falou que o meu jugo é leve, não foi? Mas existe um jugo, existe um caminho que a gente tem que passar. Se a gente quer emagrecer, a gente vai ter que entrar numa dieta, não é? E ela é dolorosa, mas ela não precisa ser sofrimento. A dor é inerente a todo mundo nesse planeta. O sofrimento é uma opção, você sofre pelaquilo. A dor você vai passar por ela, né? Mas tá no Evangelho segundo o Espiritismo, o bem sofrer e o mal sofrer. É como você vê aquela realidade se deparando em frente e reagindo a ela. Então, por exemplo, se eu estou batendo nessa tecla porque a gente tem que parar como espíritas de falar, ai, meu Deus, eu só erro, eu só faço errado, eu vou acabar no umbral. Quando a pessoa fala, eu vou acabar... Eu falei, por que você vai acabar no umbral? Eu não estou entendendo, você não é espírita? Não é que a gente seja perfeito. O umbral é um local criado pelas vibrações da pessoa. Se no seu dia a dia você vibra mais... Não estou dizendo que você seja perfeita e dê um grito. Estou dizendo que no total do seu dia, você tem que estar vibrando mais no bem do que na sombra que existe em você. E se a gente está fazendo o nosso melhor, mesmo tropeçando, mas levantando, então a nossa egrégora, a nossa vibração já é um pouco mais alta. Então temos que parar com esse misticismo. Temos que ser proativos na nossa vida. Então, quando a gente comete um erro, fiz uma coisa que não devia, né? Quando a gente sente o ego ferido, a gente entra na raiva de nós mesmos, tá, gente? E a gente entra na culpa. Eu não presto mesmo. Vou precisar de 3.000 reencarnações para melhorar, não é? Quando a gente faz um erro e se depara com Jesus, com o Evangelho, ai, meu Deus, eu sou uma porcaria. A gente entra na autopunição e aí cria os conflitos existenciais. Gente, isso é um gráfico, tá? Não é assim, para cada um vai ser um pouco diferente, é só didático, tá? Os nossos conflitos estão porque nós não resolvemos as coisas com serenidade, com tranquilidade, percebendo o processo. O que Jesus veio nos trazer é o seguinte: ele sabia que a gente não ia aprender na primeira lição, que precisava muitas... a gente não acabou de falar? Para a gente adquirir uma virtude, não temos que repetir aquela virtude várias vezes até se tornar uma constante? Jesus sabia disso, então por isso que é processo. Então a gente erra, a gente tomada de consciência, ok, não devia ter feito isso. Eu vou começar a me policiar mais. Temos o auto-perdão. Bem, Vanessa, eu ainda estou num processo, eu não sou perfeita, né? Então eu vou continuar no meu processo. Traz o quê?
paz de consciência. Não que você esteja certa, mas que você está no processo. Você vai lá, pede perdão à pessoa. Desculpa que eu gritei com você, perdi a paciência, eu estou nervosa. E aí isso traz o quê? Uma saúde integral. Não só contigo, mas com quem está do seu lado. Com quem está do seu lado. É assim que a gente vai modificando a nossa realidade. Isso é o amor. Então, a gente vai terminar aí, gente. Olha aqui. Aqueles dizeres que a gente se depara, eu falei, ai, que perfeição. Assuntos difíceis treinam a mente. Exercícios difíceis treinam o corpo. Pessoas difíceis treinam o coração. Tempos difíceis treinam o espírito. Estamos em treinamento, encarnados, reencarnados. Então, qual é o treinamento que você vai seguir, o roteiro de treino? É o Evangelho? É o Consolador Prometido? Então, a gente tem que começar não só a entender, a sentir e a viver. E aí sim começaremos a nos libertar da nossa própria sombra, iluminar a nossa sombra e a vivermos mais em paz conosco. Então, renovação, o tema de hoje, renovação, é tempo de renovação, todo dia, todo momento, toda hora é tempo de renovação. Se hoje você acha que já errou muito, não tem problema. Ah, tem 1 minuto. Já agora já é novo. Já é novo, já é novo e já é novo. Tá, gente? Que a paz do Senhor esteja sempre conosco, que o Evangelho de Jesus seja sempre o nosso roteiro certo, né? E que vocês aqui nessa casa sempre vivam em paz e em fraternidade, porque aqui também é o treinamento de vocês, tá bom? Muita paz.